Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salete, estou de volta com a aula de Geografia. E aí, como vocês estão? Estão fazendo as atividades? Estão seguindo as dicas? Pois então, vamos começar com a nossa aula de hoje? O direito de morar. Você sabe que todas as pessoas têm o direito à moradia, não é mesmo? Nós já falamos sobre isso. E o direito de morar, ele é um direito fundamental de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse direito ele foi estabelecido e documentado em 1948. Isso mesmo, o direito à moradia passou a ser considerado um direito fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E antes da gente falar sobre o direito à moradia, né, eu quero aqui falar para vocês um pouquinho sobre os nômades, que eram pessoas que viviam, né, aí há milhares de anos aí atrás, foram os primeiros habitantes aí da Terra, né? Os nômades e a descoberta do abrigo e da proteção. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e grutas podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como dos animais perigosos. Esses homens eram conhecidos como nômades, pois não tinham moradia fixa. Moravam em locais onde podiam caçar, pescar e colher frutas e raízes, ou seja, dependiam da natureza para sobreviver. Você entendeu? Os nômades eram pessoas que, quando eles estavam com certo tempo morando no lugar, então eles ainda não conheciam bem as técnicas, né, para reaproveitar o solo, para plantar, então eles iam para outro lugar, às vezes também de acordo com o clima, quando o clima mudava, eles procuravam outro lugar para morar, por isso eram conhecidos como nômades. Todo mundo tem direito à moradia, mas será que esse direito é respeitado? O que você acha? Andando por aí, por a cidade, né? Por diversos cantos da cidade, ou vendo pela TV, ou pela internet, como você vê a situação das pessoas em diversos tipos de moradia. Será que esse direito é respeitado? Vamos ver. Então, aqui nós temos duas imagens. Uma, moradia improvisada embaixo de viaduto, em São Paulo, né? No estado de São Paulo, essa foto é de 2012. Então, muitas pessoas vivem nessa situação, morando embaixo de passarelas, né? Embaixo de viadutos, em calçadas. Então, a situação é de moradias improvisadas são muito precárias no Brasil e, aliás, no mundo inteiro. Felizmente, existem muitas pessoas que vivem nessa situação. Que também tem uma pessoa em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada no estado do Rio de Janeiro em 2013. Mas de lá para cá, mudou alguma coisa? Ainda existe sim muitas pessoas que dormem nas ruas, né? Elas não têm onde morar, então fazem das calçadas abrigos para elas. E aqui para contar um pouco para vocês sobre a história de um indiano, né? Vamos conhecer a história de Teju Bahan, que é uma menina que mora na Índia. Vamos conhecer um pouco da história dela? Antes, eu quero que vocês analisem essa imagem. Ela está retratando o quê? O que é que você acha? Será que essas imagens são tipos de moradias? Pois são sim. Vamos conhecer essa situação através da história de Teju. A Teju Berhan é uma artista popular que nasceu em Ahmedabad, no oeste da Índia. Sua trajetória, desde uma vida de pobreza e privações até o rico mundo da arte, é narrada nesta obra, através de seus belos desenhos e do texto singelo e comovente que os acompanha. Então, a Teju, ela é autora de diversos livros, né? E ela, em um desses livros, dessas obras dela, ela conta a história do lugar
em que ela nasceu e em que ela cresceu. Então, vamos acompanhar mais um pouco sobre a história dela. Vamos ler esse trecho do livro Desenhando uma Cidade, escrito pela Tejuda Ramos. Avançamos até a periferia da cidade e começamos a construir moradias. Não são de barro nem de tijolo, mas de pano, plástico e sacolas de borracha. Tudo o que conseguimos encontrar. Não estamos sozinhos. Assim começamos a construir uma vida de pequena comunidade. Veja aqui no texto, ela fala a palavra periferia. Periferia é o que fica em torno fora da área central da cidade. Então, depois, né, dos grandes centros das cidades, aí tem as áreas em torno, e algumas delas crescem de uma forma, né, às vezes até desordenada. As ruas não são, não tem pavimentos, né, não tem calçamentos, às vezes não tem esgoto. E em torno dessas ruas se constroem casas, moradias, né, como a que a Teju mencionou aqui. Algumas feitas até de pano, né, de plásticos, algumas, bem poucas casas nesses locais são feitas de alvenaria, de tijolos, né, ou até de madeira. Então, ela relata aqui no seu trecho do livro, no trecho do seu livro, que é bem presente onde ela mora a situação das pessoas, né? Que elas vivem nessas condições de morar em casas feitas de pano, de plástico, de sacola de borracha. Né? É uma situação que a gente também vê aqui no Brasil, vê bastante também, não é muito diferente. E agora a evolução das moradias. As moradias do passado, presente e futuro. Aqui nessa imagem nós temos o homem das cavernas, né, que eu falei para vocês, que eram os nômades que eles trocavam lá de lugares, iam de um lugar para outro. E eles moravam em caverna para se proteger do frio, né, e também dos animais perigosos. Aqui nessa outra imagem já é o homem já construindo casas com madeira, com tijolo, lá na Idade Média, no período medieval, que foi entre o século V até o século X. Então, existiam vários tipos de moradias na Idade Média, né? Na época medieval, desde os castelos até as moradias mais simples. E aqui nessa outra imagem, já uma moradia futurista, a moradia do futuro. Isso mesmo, né? Uma moradia, né, bem tecnológica aqui. E aí, gostou de saber os tipos de moradia, a evolução das moradias? Vamos continuar. Quando os homens eram nômades e a casa era nas cavernas. Está vendo aqui? Olha só. Ainda se encontra, sabia que tem lugares ainda que tem pessoas que moram nesse tipo de casa, feitas nas pedras? Pois ainda existe, né? Existiam os homens que moravam nas cavernas, aqueles que ainda não construíam casas de neve, tijolos, de madeira, mas essas aqui, olha só, desse lado aqui, do lado esquerdo, elas são as casas de pedra, mas elas são bem mais modernas do que essas aqui nas cavernas. Melhora dos abrigos após a descoberta de novos recursos da natureza e a aquisição de habilidades e técnicas para construir. Aí aqui, olha só, o homem já começou a usar materiais extraídos da natureza, né? Lembra que nós falamos do extrativismo vegetal, que são os materiais extraídos da natureza, a madeira, né, palha. Está aqui, olha só, eles, né? Eles não são índios, eles são os homens lá, os primitivos, os primeiros habitantes aí da terra, construindo já as suas casas, aproveitando o material da natureza para construir suas moradias. E aqui, olha só, moradias bem parecidas ainda, só que essas aqui já são atuais que são dos índios, né, que herdaram aí dos primitivos homens aí ainda esse tipo de moradia. Então a gente vê esse tipo de moradia, vê sim. Olha só a moradia dos índios aqui, semelhante com eles construíam lá no passado. E os índios, por serem os primeiros habitantes do Brasil, estão aqui há milhares de anos, são povos, eles ainda constroem casas com esse aspecto aqui.
Diferenças sociais nas moradas medievais. Então, nós observamos aqui na gravura dois tipos de morada, né? Tem uma morada aqui que parece aqui um castelo, né? E tem outra morada aqui mais simples. Então, já desde a Idade Média, que foi entre o século V e o século X, as pessoas já tinham essa diferença, né? Na sociedade. Algumas pessoas moravam em casas melhores do que outras. Então, aqui, olha só, moradia dos camponeses, e aqui a moradia, com certeza, né, dos senhores que tinham lá as fazendas, né, que tinham grandes riquezas. Diferenças sociais nas moradias atuais. Então, como na Idade Média, que a gente viu lá, na época medieval, vocês viram, né, tinha a casa dos camponeses e as casas dos senhores, né? E aqui, nessa imagem, será que é duas gravuras aqui, duas imagens? Não, aqui é uma imagem só. Mas olha só, aqui tem um muro, olha só, separando aqui. Do lado direito, a gente vê aqui, né, uma mansão e aqui um condomínio, né, com prédios, edifícios, com apartamentos luxuosos e uma mansão aqui, né, do outro lado. Já aqui, depois dessa divisória aqui desse muro, tem o que aqui? Tem a periferia, né, são casas, às vezes feitas aí de madeira, algumas de alvenaria, e tem alguns barracos, né, pode ter algum barraco aí, com papelão também, e a maioria, claro, deles aqui também na cena está representada de alvenaria, mas na periferia, sim, existe muitas moradias que são feitas de madeira. Então, aqui nessa cena, nessa imagem, a gente já vê a diferença social, né, entre as pessoas de uma cidade, que bem vizinhos aqui, um ao lado da outra, mas com uma grande diferença no seu tipo de moradia. Isso depende muito quanto a pessoa ganha, né? Do quanto, qual é o tipo de trabalho dela. Então, existe essa diferença, essa desigualdade aqui no Brasil também, como em todos os lugares do mundo. E aqui a dica que eu vou deixando para vocês hoje é o jogo da memória. Tipo de moradia que eu tenho certeza que esse vocês vão gostar demais. Vocês vão jogar, olha só, vão jogar, convidar os colegas, convidar os primos, os irmãos, papai e a mamãe para jogar com você. Você vai se divertir bastante. Tenho certeza que você vai aprender ainda mais com esse jogo. Você gostou dessa aula? Então, até a próxima. Tchau.